Esta água que está na nossa frente é uma nascente. Quem olhar com atenção vê a água borbulhar no fundo e vir à superfície. Aqui, em todo este espaço, há centenas de pontos onde a água que vem lá das entranhas da Serra da Aire vem à superfície e faz aqui um caudal muito considerável. Mesmo agora, estou a falar-lhes no verão, é de perto de 100 mil metros cúbicos por dia. Ora bem, este caudal tem uma história extremamente interessante. Como sabem, Lisboa foi, desde sempre, uma cidade com sede. No tempo do rei Dom João V, o aqueduto das Águas Livres aliviou o problema até um certo ponto. Mas é claro, a população continuou a crescer e no século XIX, em todos os verões, a água secava e Lisboa tinha realmente tormentos com a sede e com a falta de água. Fundou-se então a Companhia das Águas, que correu toda a região à volta de Lisboa à procura, enfim, de lugares onde pudesse encontrar água bastante para matar a sede a Lisboa. Houve muitas propostas, mas o presidente da Companhia das Águas, que era uma pessoa muito notável, eu acho que é um dos grandes homens de Lisboa e de quem ninguém fala, que era o Dr. Carlos Zeferino Pinto Coelho, passou por aqui, viu isto e pensou. Ele pediu um copo, provou a água, era realmente uma água magnífica, uma água mineral, leve, fresca, e ele pensou, esta água é que eu queria lá em Lisboa. Bom, como é que se vai levar a água daqui para Lisboa? Estou-lhes a falar aqui ao pé da Alcanena, são 90 quilómetros daqui em Lisboa. Bom, mas aqueles homens tinham uma capacidade de realização surpreendente. Pois o que ele fez foi o seguinte, falou aqui com os donos da quinta, pediu para comprar um bocadinho, só este, praticamente é este bocadinho onde está a nascente e pouco mais. Pagou por isto uma quantia que foi considerada para a época astronómica. Pagou 50 contos. 50 contos. Bom, a gente hoje ri-se 50 contos, mas a verdade é esta. Aqui o Hospital de Alcanena foi feito mais ou menos pela mesma altura, foi feito com 15 contos. Portanto, 50 contos era uma quantia realmente muito elevada. A família dona da quinta continuou com a quinta, ficou com os 50 contos, achou que tinha feito um grande negócio, ele meteu a água num cano, é uma obra de engenharia extraordinária, porque a água é levada pela simples ação da gravidade daqui, exatamente deste ponto. Se olharem para aquele sítio, há ali um tubo que leva a água até um reservatório, ali há um outro, e está constantemente a escoar a água da nascente para o tubo. Chama-lhe o Canal do Alviela, e vê-se, ora serpenteando pela paisagem. Estão a vê-la agora. Pois bem, vai daqui até Lisboa, a Santa Apolónia, um sítio que se chama, significativamente, Rua do Alviela, porque no fundo é lá que agora vai desaguar o rio Alviela. Podemos dizer que isto não era o rio Alviela, mas era aqui a nascente do Alviela. Esta água ia-se juntar, depois daquele pequeno açude, a uma outra ribeira, e o rio Alviela corria com um caudal magnífico, era um rio com peixe. Bom, simplesmente aconteceu o que não podia deixar de acontecer. Se a água foi para Lisboa, deixou de correr no rio. Era encanada aqui, praticamente toda. Quando vinha a força do verão, o rio não tinha caudal, apodrecia em pântanos fétidos, em vez de ser uma fonte de vida, passou a ser realmente uma veia pestilenta
e começaram os protestos. A terra queria outra vez o rio para si. A Companhia das Águas, que é a atual EPAL, dizia não, a água é nossa porque a gente comprou-a. São problemas que o nosso direito nunca pôs nem resolveu. Acham que se pode comprar um rio e, portanto, deixar a terra onde ele nasce morrer à sede? Mas, se não pode, é justo que uma cidade grande como Lisboa, todos os verões, tenha de sair de lá porque não há água para beber. São problemas difíceis. Apesar de tudo, devo dizer que este problema hoje está resolvido. Está resolvido de uma maneira hábil. É que, entretanto, fez-se a barragem do Castelo do Bode. A barragem do Castelo do Bode também é um grande reservatório de água e é de lá que vai a grande maioria da água que Lisboa bebe. Mas daqui também vai muita. Vai muita. E há poucos anos, entre a Câmara de Alcanena e a EPAL, acabou por se fazer um acordo justo. O acordo é este. A EPAL tem que deixar correr alguma água para o leito do rio. 45 mil metros cúbicos todos os dias. E daí para cima, a água pode ser levada para Lisboa. Claro, com um limite. A água que vai para Lisboa nunca pode ser menos que 12 mil metros cúbicos. Bom, mas com isto, a verdade é que com isto, o rio lá vai tendo água e a água do Alviela continua a chegar a Lisboa. Por exemplo, nesta altura, em que lhes estou a falar em julho de 1997, e a falar-lhes em números de ontem, foram 45 mil metros cúbicos para o rio e 44.500 metros cúbicos para Lisboa. Quase meio por meio. A verdade é que a água do Alviela era essencial para a sobrevivência da vila. E isto por causa de um outro aspecto muito importante aqui para a história da terra, que é o problema da preparação das peles. Vamos falar nisso. Os cortumes têm hoje uma enorme importância, mesmo no plano nacional. Para fazerem uma ideia, aqui o Concelho de Alcanena obtém por ano um produto de cerca de 60 milhões de contos. Para fazerem bem uma ideia do que isto é, lembro-lhes que o Concelho tem 15 mil habitantes. Quer dizer que 60 milhões a dividir por 15 mil corresponde uma captação na produção de cerca de 4 mil contos ano. Isto é do mais alto que há no nosso país. Bom, mas como é que isto começou? Bom, aí é mais difícil responder. Ao certo, vem ali aquela lápide, aquele brasão naquela fachada velha. Aquela foi a primeira fábrica com privilégio real. A Rainha Dona Maria I concedeu a um curtidor privilégios para, aqui na região, fazer a preparação de peles. E isso aconteceu em 1792. Uma data curiosa, em 1792, estava em França, na sua maior força, a arder a Revolução Francesa, e aqui esboçavam-se com timidez as primeiras tentativas de industrialização. Porque aquela fábrica está muito longe de ser a primeira. Representa uma modernização, uma exploração em termos modernos de uma fabricação que era aqui já muito antiga. Muito antiga e vinha desde quando? Isso não há documento nenhum, tudo o que se diga são adivinhações,
Há quem diga, bom, isto teve no tempo dos árabes muita ocupação. A própria palavra alcanena, como sabem, com este tal indica uma proveniência árabe, e os árabes eram peritos no tratamento dos cabedais e dos couros, pois ao cabedal, uma espécie de cabedal, chamava-se o cordovão, Córdoba. É uma hipótese, é uma hipótese. Outra são os judeus. Os judeus foram sempre muito dados também aos ofícios de sapateiro, aos ofícios do pelame, da curtição. É outra hipótese. O que já não é apenas uma hipótese, são factos concretos, são estes. E é nisto que é preciso pensar. Para uma indústria de cortumes, são precisas 3 coisas. Primeira, obviamente, as peles. Aqui tinha de haver rebanhos. E havia, como ainda agora há. Segundo, um certo tipo de árvore, a azinheira, porque a casca da azinheira possui o tanino, e é o tanino que curte a pele, pois é uma região cheia de azinheiras. Finalmente, água. Água. A curtição implica muita água corrente. E havia água. Havia e há. É este rio que está na nossa frente, que é um rio não só conhecido, mas familiar a todos os lisboetas. É o Alviela. Ora bem, com estes 3 elementos, água corrente, tanino dos azinheiros em abundância e gados, como não faltavam nem à altura nem agora, era natural que viessem os cortumes. Alguém os fez, penso que é muito, muito crível que tenham sido os judeus. Os judeus por uma razão. Esta observação das paisagens é sempre curiosa. Houve aqui, é evidente, houve aqui uma tentativa de aproveitamento agrícola de toda a região. Ainda hoje se vêem milhares, mas muitos milhares, de oliveiras plurisseculares. Esses troncos, alguns semimortos que vêem, podem ter 400, 500 anos. Isto significa que alguém, e alguém poderoso, não são pobres povoadores camponeses, senhores poderosos, no tempo talvez em que isto era comenda da Ordem de Cristo, tentaram fazer aqui uma grande zona produtora de azeite. Os olivais hoje já nem sequer os apanham, E em compensação transformou-se numa extraordinária região industrial. Há 120 fábricas de cortumes, empregam 5.000 pessoas. Bom, e 5.000 pessoas aqui é importante, eu já lhes disse que a população do concelho são 15.000. Empregam e empregam bem, porque isso não é subemprego. Aqui, felizmente, não há desemprego, não há miséria, nem sequer há assim um nível muito baixo de vida. Toda a gente trabalha tanto quanto quer, as horas que quiser, e os ordenados, enfim, são considerados suficientes. Bom, as peles, como calculam, destinam-se principalmente ao calçado. Claro que também, além do calçado, claro que há o mobiliário, há os estofos dos meipos, há as malas. Havia antigamente os arreios dos animais, isso era até uma das principais razões de ser da indústria dos cortumes, mas o calçado leva à grande maioria. Ora, como sabem, esta coisa de andar calçado e de ter em casa muitos pares de sapatos, isso não é antigo. Antigamente muita gente andava descalça. Eu lembro-me perfeitamente de sair a portaria governamental
que proibia que se andasse descalço. E foi em 1938, andava eu no liceu. Ora bem, era proibido andar descalço, porquê? Porque os estrangeiros, começavam então a vir os primeiros visitantes estrangeiros, já achavam que andar descalço era um sinal de subdesenvolvimento. E a gente, para não parecer subdesenvolvido, mandou calçar toda a gente. Bom, a verdade é que, então, para cá, o hábito de andar descalço desapareceu, pois praticamente, suponho que já ninguém anda descalço, e isso arrastou uma grande subida em frente da indústria, quer do calçado, e os meus telespectadores já foram comigo a Felgueiras, e não foram, mas talvez vão ainda um dia a São João da Madeira, que são grandes centros de relevo europeu na fabricação do calçado, e foi isso que desencadeou aqui a produção de peles para os sapatos e para as botas, naturalmente. E entre 1940 e 1970, isto dá um salto enorme em frente, passaram a fabricar-se milhares e milhares de peças, o Rio não aguentou essa carga enorme e deu-se isto. Eu estou agora junto do Alviela poluído. Veem, é preto. Claro, dizem, bom, mas isto já passou por uma etar, isto já não tem venenos. Pois é, mas isto que era outrora um pequeno paraíso. Havia além uma azenha com várias rodas de moer, tudo isto aqui era idílico. E hoje é realmente uma mancha preta, e felizmente que a Câmara não apanha o aspecto dos odores. Isto é uma paisagem destruída. Tem-se falado muito nisso, tem-se feito grandes esforços. Aqui há realmente uma etar de grandes dimensões, dizem que é a maior do país, há uma estação para estudar os problemas, e tudo isso é positivo e tem que ser encorajado. Agora, ainda não está bem. O que estão a ver é aquela água que vimos nos olhos d'água a pouco mais de uma légua daqui. Vejam como em tão pouco espaço foi possível conspurcar tanto os olhos d'água. Os olhos d'água, quando chegam aqui, já são olhos negros. Eu acho que isto tem de ter uma solução. Alcanena foi sempre uma terra de povo. Em toda a vila não existe, nem nunca existiu, uma única casa brazonada. Aqui era puro povo, e como é natural, o povo era republicano. Em 1910 ajudaram realmente à implantação da República. E os republicanos fizeram uma promessa. Logo que haja República, vocês passam a vila e a ter um conselho próprio. Bom, mas são as tais promessas. Veio a República e não fizeram o conselho. Porque, é claro, havia muitos interesses. Aquela gente de Santarém ficava lá sem umas freguesias. Houve discussões medonhas no Parlamento. Os habitantes do Malhou foram a Lisboa, protestaram. Finalmente, em 1914, lá conseguiram ver a promessa cumprida. A Vila de Alcanena nasce com esse título em 1914. Próximo passo em frente é esta casa, os Passos do Conselho, 1953. Os Passos do Conselho foram considerados enormes naquela altura, mas têm ainda a força popular. Aqui na fachada, reparem, isto representa a força do trabalho. Era assim que se via a força do trabalho em 1943. Outro monumento da vila que representa no fundo a mesma coisa, mas esse é de 89.
E este outro monumento que está aqui um bocado esquisito, aquele monumento que vem é que sim com três peitaças, não são peitaças, são bolotas. Aquilo é o monumento à azinheira. A azinheira é importante, aqui já lhes disse, primeiro porque é com o tanino da azinheira que se faziam realmente os cortumes, e depois por uma história que ainda hoje se conta, depois das aparições de Fátima, foi daqui que foram à noite uns homens muito assanhados, enfim, na sua contestação, levaram um serrote e cortaram a azinheira de Fátima, a tal azinheira das aparições. Outra história a não deixar esquecer é esta. É este pardieiro, que parece hoje uma coisa miserável, chama aqui o povo o Colégio dos Frades. A história foi esta, quando em 1834 foram encerrados todos os conventos de frades, muitos dos quais depois ficaram a cair em ruínas, que se podem hoje ver um pouco ainda por todo o país. Os frades ficaram sem emprego e fugiram, andaram por aí. Houve dois, era o Frei José da Conceição e o Frei Manuel, que eram daqui da região, vieram aqui para a serra, estiveram escondidos em covas até ver no que as coisas ficavam, mas finalmente vieram para aqui, para esta casa, abriram um colégio onde ensinavam gramática latina, lógica, francês, teologia dogmática, direito canónico, história eclesiástica, e durante dezenas e dezenas de anos. Este lugar foi um centro de ensino superior. Hoje diz toda esta gente com respeito, formaram-se aqui muitos doutores, É verdade que daqui saiu muita gente com uma formação de base que lhe permitiu depois, nas universidades, completar os seus estudos. É uma pena se deixam cair isto. Mas não se pode vir a Alcanena e não falar na Serra. A vila fica mesmo no sopé da Serra dos Candeeiros. E a Serra dos Candeeiros, este nome Candeeiro, que faz espécie a muita gente, já uma vez o disse, vem de que havia aqui muitas colmeias, com as quais se fazia mel e cera. E com a cera fabricava-se aquilo a que nós hoje chamamos vela, as velas, mas que na Idade Média tinha o nome de candeias. Havia aqui naturalmente homens que vendiam candeias, era a forma normal de iluminação. Daí Serra dos Candeeiros. Tanto na Serra dos Candeeiros como na Serra da Eira, os motivos de atração são enormes e os lisboetas não os conhecem muito. Aqui ainda é possível surpreender a trabalhar velhos teares, aliás, velhos teares com jovens fiandeiras, mas foi em teares destes que nasceu a tradição das mantas de Minde. Como sabem, ainda hoje toda a gente as conhece, são realmente bonitas, mas nasceram assim em teares serranos para aproveitar todos os trapinhos. A Serra tem estas paisagens que são realmente surpreendentes. É dos trechos mais bonitos de toda a nossa Extremadura. E está, no fundo, aqui a 1 hora de Lisboa. E tem as grutas de Santo António, as grutas de Alvados, as grutas da Serra da Eira, são, portanto, uma atração para os espeleólogos, quer dizer, para as pessoas que sentem o encanto da penetração nas grutas, e há sempre coisas novas a fazer. Agora andam eles, os espeleólogos, à procura de caminhos que liguem as grutas umas às outras, e têm-nos encontrado. É um espaço de natureza e de aventura surpreendente, podem crer. É claro que há muitos outros pontos que são cheios de interesse,
aqui neste Parque Natural da Serra da Aire e dos Candeeiros. Bom, uma das razões porque ela não é tão conhecida como se justificaria, acho que está bem na nossa frente. Se o meu telespectador olhar ao longe, vê uma grande estrada onde passam rapidamente automóveis. É a autoestrada Lisboa-Porto. Estão a avistá-la aqui mais ou menos ao quilómetro 100. Pois bem, desde que se entra no parque até que sai, porque ela atravessa-o de uma ponta à outra, não há uma única saída da autoestrada para o Parque Natural. Bom, naturalmente não fizeram a saída porque pensaram quem passa, passa com tanta pressa que nem vale a pena abrir uma saída. Mas acho que se pensaram assim, não pensaram muito bem.